Vaza Jato, 4 anos depois, continua mais viva do que nunca, e é um texto do Andrew Fishman, um dos fundadores lá do Intercept Brasil. A nossa série de reportagens mudou o Brasil. Novos desdobramentos mostram como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol seguem enroscados na Vaza Jato. Urgente, o site está sob ataque. Estamos tentando descobrir como resolver isso. O diretor de tecnologia do Intercept me enviou essa mensagem no final da tarde de um domingo. Há exatos 4 anos. Era uma suposição razoável, já que o site estava recebendo um volume de tráfego de uma semana a cada hora e aumentando rápido. Mas não era um hacker, pelo menos não da maneira que ele pensava. Foi o lançamento da Vaza Jato, nossa nova investigação. No turbilhão de atividades em preparação para a publicação das reportagens que mudariam o rumo da política do país, esquecemos de avisá-lo para se preparar para uma tsunami de acessos. Na verdade, assim, a coisa repercutiu muito mais do que todo mundo imaginava. O Intercept era um site pequenininho na mídia independente. Obrigado, Luiz Guiglione. Sensacional essa live, que continue assim, exatamente. Está muito interessante. Vamos continuar aqui lendo esse texto que é muito importante, gente. Mandem superchats. A série que caiu como uma bomba na República de Curitiba, que meticulosamente construiu sua lenda nos 5 anos anteriores, com muita ajuda de boa parte da mídia. Tudo sobre a Operação Lava Jato mudou a partir daquele fim de tarde de domingo. Ferrou meu plantão, inclusive. A investigação anticorrupção, que envolveu seus tentáculos em torno de Brasília, o judiciário e as principais indústrias pesadas do Brasil, foi empurrada agora para o banco dos réus. Aliás, esqueci de falar uma coisa que eu achei ruim na live do Lula. Eu acho que tinha que ter perguntas do público que estava acompanhando aquela live. Eu acho que podia ter uma participação maior, mas o Uchoa estava mais à vontade, estava bem interessante a entrevista desse ponto de vista. Após meses de sigilo, planejamento e pesquisa complexa, a equipe do Intercept estava eufórica, mas a ansiedade não diminuiu com o início das publicações, pois sabíamos que um contra-ataque já estava sendo preparado e que seria rasteiro e intenso. A nossa equipe foi ameaçada, caluniada, criminalizada, difamada e vilanizada em uma campanha coordenada e multifacetada de desinformação que incluiu membros da imprensa, cuja reputação estava ligada à Lava Jato, e teorias da conspiração fabricadas às pressas por anônimos para bagunçar, desacreditar e tirar foco das revelações. Tudo em vão. Bolsonaro chegou a fazer ameaças de prisão e, a certa altura mais tensa, nossas fontes em Brasília nos disseram que uma batida policial federal estava sendo preparada. Nos avisaram que deveríamos nos preparar para o pior. Felizmente, a ordem nunca foi dada. Apesar dos esforços, as evidências eram muito vastas e esmagadoras para serem descartadas pelo público. Foi capa aí de todas as principais revistas, gente. Foto aí do Christian Braga. A Vaza Jato ainda está viva, a Lava Jato está morta. A Vaza Jato ainda repercute no judiciário e na política nacional, mais viva do que nunca, 4 anos depois. Em uma das várias felizes coincidências dessa história, Deltan Dallagnol, procurador que coordenava a operação, teve o seu mandato cassado na Câmara dos Deputados dessa semana. Poucos dias antes do aniversário da exposição de suas ilegalidades, foram 4 anos difíceis para Deltan. Seu poder encolheu e sua reputação está em frangalhos. Ele foi forçado a deixar o seu cargo no Ministério Público Federal, porque estava claro que pelo menos um dos processos disciplinares que pairavam acima da sua cabeça iria de fato alcançá-lo. Melhor sair antes de um veredito pudesse ser emitido, tornando-o oficialmente ficha suja sob a lei da ficha limpa, que durante anos foi base de seu palanque com um texto santificado da sua cruzada anticorrupção. Como deixou transparecer nos últimos anos, parece que Deltan não leu as letras miúdas da lei e hoje ele é um político ficha suja e inelegível por 8 anos. É parte de uma série de decisões judiciais importantes contra ele recentemente e provavelmente não é o fim dos seus problemas legais. Antes da Vaza Jato, Sérgio Moro, o juiz que fez dobradinha com Deltan e sua equipe, conspirando ilegalmente, era considerado favorito à presidência em 2022. Após revelações contundentes, uma decisão do STF de que ele era juiz parcial, uma passagem vergonhosa no governo Bolsonaro e uma campanha presidencial ainda mais embaraçosa,
Moro agora é senador que é visto com desconfiança pelos colegas regularmente esculachado no plenário. Mas ele tem dois casos pairando sobre sua cabeça que podem levá-lo a se juntar a Deltan Dallagnol na cassação. Seu crédito é tão baixo que seus colegas do judiciário paranaense chegaram a se pronunciar contra ele, afirmando que não era difamatório chamá-lo de juiz corrupto. Novos detalhes de sua conduta rasteira continuam a surgir e, apesar de Moro se esforçar para evitar que sua fama seja ainda mais ilameada, o STF concedeu esta semana um salvo-conduto a Tacla Duran, o advogado que há tempos acusa Moro de estar no centro de um esquema de extorsão milionária para que ele possa voar a Brasília pela primeira vez em anos, sem risco de prisão, para apresentar as suas provas à Câmara. A reviravolta mais dramática, desencadeada pelas revelações da Vaza Jato, é sem dúvida a anulação da condenação criminal do atual presidente Lula, proferida por Moro. Veio junto da soltura a disputa pela presidência. Lula, o político mais conhecido e popular do Brasil, só conseguiu derrotar Bolsonaro em uma eleição marcada por fraude e coerção de Bolsonaro e aliados por um fio de cabelo. É difícil imaginar outro candidato com força para vencer e evitar que o país mergulhasse ainda mais profundamente no autoritarismo militarizado. Olha lá, o Intercept fazendo as artes da reportagem da Vaza Jato. O poder do jornalismo independente. A Lava Jato é indiscutivelmente um exemplo do poder do jornalismo para enganar e prejudicar a sociedade. Sem o apoio irrestrito dos principais meios de comunicação, os danos à sociedade teriam sido contidos, pois as evidências de má conduta eram evidentes desde o início para aqueles que prestavam muita atenção. É o que o DCM vive falando, gente. A Vaza Jato ela foi o batom na cueca, mas sites independentes como o DCM, a revista Fórum 247, o GGN, eles já apontavam aí os principais desmandos da Lava Jato nos últimos anos. Não esqueçam do Superchat, gente, é necessário aqui para eu continuar fazendo esse trabalho necessário e também repercutindo o Intercept, que fez um excelente serviço desnudando o papel dos juízes. Já a Vaza Jato, ao contrário e em igual medida, é a prova da capacidade do jornalismo de instigar mudanças positivas na sociedade, informar o público e proteger a democracia. Imagine por um momento como seria o Brasil e agora se a Vaza Jato não tivesse acontecido. Estaríamos numa situação melhor ou pior? Criamos o Intercept Brasil em agosto de 2016, justamente para nos juntarmos a uma luta por uma sociedade democrática melhor, em um momento em que as instituições e a economia do Brasil eram tomadas por um tornado com Deltan e Moro no centro e o governo dos Estados Unidos, a mídia corporativa e os partidos de direita, tanto de terno quanto de toga, para protegê-los de qualquer detrito voador. Colocamos um capacete e pulamos de cabeça. Além da Vaza Jato, o Intercept produziu dezenas de investigações ao longo dos 7 anos de existência, que mudaram leis, desencadearam investigações. Aliás, eu devo falar, eu fiz uma reportagem para o Intercept Brasil, foi a única que eu publiquei com a Amanda Audi, sobre escândalos com ensino à distância na pandemia em empresas ligadas à família Bolsonaro. Também foi importante aí para as câmaras nos estados investigarem. Levaram a condenações, provocaram protestos, impediram abusos, informaram o público sobre violações de direitos flagrantes. Fizemos isso sem apoio corporativo ou publicidade para garantir que seremos sempre independentes e sem rabo preso. A nossa missão é criar impacto por meio do jornalismo e produzir investigações e análises originais que você não encontrará em nenhum lugar. O nosso trabalho é financiado em grande parte por nossa comunidade de membros, composta por cidadãos comuns que reconhecem o poder do jornalismo e a necessidade de cada um fazer a sua parte. E aí tem a mensagem do Intercept para vocês apoiarem o trabalho dele. Apoiem o trabalho deles, apoiem também a Folha Democrata, que está aqui com vocês